Bom dia, meus nobres e queridos seguidores do Portal Paz. Estamos aqui mais um domingo, onde juntos estudamos e nos dedicamos às preces. Hoje, com a prece contida no livro Libertação, de André Luiz, e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Uma obra lindíssima, aonde nos explica sobre os processos da obsessão, sobre os processos das doenças espirituais e que, acima de tudo, nos remete ao amor e à transformação. Que este domingo seja repleto de inúmeras conquistas a todos vocês, de um dia belo, de um dia feliz, de um dia leve, e também que o decorrer dessa semana seja ainda mais encantador. Passo agora aos meus irmãos e colegas de trabalho o segmento do estudo e da leitura. Então, o livro Libertação, ele é o sexto livro da série A Vida no Mundo Espiritual, que foi ditada por André Luiz, e é um livro audacioso, porque a década de 40, 50, ele falar de cidades espirituais densas, onde tem governantes, né, que se denominam grande juiz, e que ficam oprimindo, né, os espíritos que ainda são ignorantes, falar de formas ovoides, falar de doenças espirituais, como disse Jordelei, e vários outros assuntos que foram introduzidos por esse livro. E no enredo do livro, o instrutor Gúbio, que é um mentor que está muito interessado em ajudar sua filha espiritual, de nome Margarida, que está sendo obsidiada por um grupo ligado a essa cidade densa, né? E ela tem dois vigias, dois hipnotizadores, que ficam ao lado dela, dia e noite, influenciando a sua mente, né? Para que ela fique adoecida. E um desses hipnotizadores, de nome Saldanha, que é o que aparece nesse trecho que nós vamos ver, é um dos mais endurecidos, e ele está lá, né, no leito da Margarida, e ele está muito firme no propósito de prejudicá-la e de manter aquele processo obsessivo. E o Gúbio, mais André Luiz e Eloy, né, que são a equipe espiritual que está tentando auxiliar, eles se aproximam como se fossem, vamos dizer assim, enviados da cidade densa, que estão ali só querendo acompanhar o processo, querendo aprender com Saldanha, mas na verdade eles querem auxiliar a Margarida, e eles chegam à conclusão que não tem como fazer isso de uma maneira de um confronto frontal com os hipnotizadores que estão lá. E aí André Luiz fica muito chocado mesmo, assim, impressionado, né? Porque ele falou assim, se fosse a minha filha espiritual, eu chegaria no quarto arrancando as formas ovoides e tirando a minha filha dali, né? E fazendo preces de luz e fazendo a defesa do quarto e tudo. E o orientador dele não age assim. Ele age como se estivesse ali de sentinela junto com os obsessores. E tem um momento que um dos obsessores fala assim: eu preciso visitar o meu filho no hospital. E aí o Eloy, né, fala assim: você gostaria que a gente fosse junto? De repente a gente pode te ajudar. E aí ele fica meio assim, mas acaba aceitando, porque ele mesmo tentava ajudar esse filho e não conseguia. E chegando lá, esse filho está num manicômio, numa situação deplorável, e ele está assessorado por duas entidades, que é a mãe e a esposa desencarnadas, né? As duas estão desencarnadas, coladas nele, e os três numa vibração assim muito deprimente, e o rapaz muito adoecido no chão do manicômio, e o Saldanha, que é o obsessor, chega e fala o seguinte: eu não consigo fazer nada, eu não consigo ajudar os três. Eles estão presos nessa hipnose e não conseguem expurgar a energia negativa que estão neles, né? E aí que vai ter a cena, que vai ser narrada, né, pelo Fábio e pela Carla. A continuidade, então, do capítulo. Gúbio, sob nosso olhar comovido, afagava a fronte de três entidades sofredoras, parecendo liberar cada uma dos fluidos pesados que as entorpeciam, em profundo abatimento.
Decorrida meia hora na evidente operação magnética de estímulo, endereçou um novo olhar ao verdugo de Margarida, que lhe analisava os mínimos gestos com dobrada atenção, e interrogou: Saldanha, não te agastarias se eu orasse em voz alta? A pergunta obteve os efeitos de um choque. Oh, fez o interpelado surpreendido. Acreditas em semelhante panaceia? Mas, sentindo-nos de pronto a infinita boa vontade, aduziu confundido. Sim, sim, se querem. Nosso interlocutor valeu-se daquele minuto de simpatia e, alçando o pensamento ao alto, deprecou humilde. Senhor Jesus, nosso divino amigo, há sempre quem peça pelos perseguidos, mas raros se lembram de auxiliar os perseguidores. Em toda parte, ouvimos rogativas em benefício dos que obedecem. Entretanto, é difícil surpreendermos uma súplica em favor dos que administram. Há muitos que rogam pelos fracos, para que sejam a tempo socorridos. No entanto, raríssimos corações imploram concurso divino para os fortes, a fim de que sejam bem conduzidos. Senhor, tua justiça não falha. Conheces aquele que fere e aquele que é ferido. Não julgas pelo padrão de nossos desejos caprichosos, porque o teu amor é perfeito e infinito. Nunca te inclinaste tão somente para os cegos, doentes e desalentados da sorte, porque amparas, na hora justa, os que causam a cegueira, a enfermidade e o desânimo. Se salvas em verdade as vítimas do mal, buscas igualmente os pecadores, os infiéis e os injustos. Não menoscabaste a jactância dos doutores e conversaste amorosamente com eles no templo de Jerusalém. Não condenaste os afortunados e sim abençoaste-lhes as obras úteis. Em casa de Simão, o fariseu orgulhoso, não desprezaste a mulher transviada, ajudaste-a com fraternas mãos. Não desamparaste os malfeitores, aceitaste a companhia de 2 ladrões no dia da cruz. Se tu, mestre, o mensageiro imaculado, assim procedeste na terra, quem somos nós, espíritos endividados, para amaldiçoarmos-nos uns aos outros? Acende em nós a claridade de um entendimento novo. Auxilia-nos a interpretar as dores do próximo por nossas próprias dores. Quando atormentados, faze-nos sentir as dificuldades daqueles que nos atormentam, para que saibamos vencer os obstáculos em teu nome. Misericordioso amigo, não nos deixes sem rumo, relegados à limitação dos nossos próprios sentimentos. Acrescenta-nos a fé vacilante, descortina-nos as raízes comuns da vida, a fim de compreendermos finalmente que somos irmãos uns dos outros. Ensina-nos que não existe outra lei fora do sacrifício que nos possa facultar o anelado crescimento para os mundos divinos. Impele-nos à compreensão do drama redentor a que nos achamos vinculados. Ajuda-nos a converter o ódio em amor, porque não sabemos, em nossa condição de inferioridade, se não transformar o amor em ódio, quando os teus desígnios se modificam a nosso respeito. Temos o coração chagado e os pés feridos na longa marcha, através das incompreensões que nos são próprias. E nossa mente, por isso, aspira ao clima da verdadeira paz, com a mesma aflição, porque o viajor extenuado no deserto anseia por água pura. Senhor, infunde-nos o dom de nos ampararmos mutuamente. Beneficiaste os que não creram em ti, protegeste os que te não compreenderam. Ressurgiste para os discípulos que te fugiram. Legaste o tesouro do conhecimento divino aos que te crucificaram e esqueceram.
Por que razão nós outros, míseros vermes do lodo ante uma estrela celeste, quando comparados contigo, recearíamos estender dadivosas mãos aos que nos não entendem ainda? O instrutor imprimira tocante inflexão aos últimos lances da rogativa. Elói e eu tínhamos os olhos turvos de lágrimas, tanto quanto Saldanha, que recuara aterrado para um dos ângulos escuros da cela triste. Gúbio transformara-se gradualmente. As vibrações vigorosas daquela súplica que arrancara ao próprio coração expulsaram as partículas obscuras de que se havia tocado, quando penetrávamos a colônia penal em que conhecêramos Gregório, e sublimada luz brilhava-lhe agora no semblante que o pranto de amor e compunção irrisava com intraduzível beleza. Parecia ocultar desconhecido lampadário no peito e na fronte, os quais despendiam raios luminosos de intenso azul, ao mesmo tempo que fervoroso fio de claridade incompreensível o ligava com o alto. Perante nosso aturdido olhar, findo o intervalo, fez incendir toda a luminosidade que o envolvia sobre as três criaturas que asilava no regaço e exorou. É para eles, Senhor, para os que repousam aqui em densas sombras, que te suplicamos a bênção. Desata-os, mestre da caridade e da compaixão, liberta-os para que se equilibrem e se reconheçam. Ajuda-os a se aprimorarem nas emoções do amor santificante, olvidando as paixões inferiores para sempre. Possam eles sentir-te o desvelado carinho, porque também te amam e te buscam inconscientemente, embora permaneçam supliciados no vale fundo de sentimentos escuros e degradantes. Nesse ponto, o orientador interrompeu-se. Intensos jorros de luz projetavam-se em torno dele, atirados por mãos invisíveis aos nossos olhos. Com perceptível emotividade, Gúbio aplicou passes magnéticos em cada um dos três infelizes e, em seguida, falou ao rapaz encarnado. Jorge, levanta-te. Estás livre para o necessário reajustamento. O interpelado arregalou os órgãos visuais, parecendo acordar de pesadelo angustioso. Inquietação e tristeza desapareceram-lhe do rosto celeremente. No impulso maquinal, obedeceu à ordem recebida, erguendo-se com absoluto controle do raciocínio. A interferência do benfeitor quebrara os elos que o prendiam às parentas desencarnadas, liberando-lhe a economia psíquica. Presenciando o entorpecimento, Saldanha gritou em lágrimas: meu filho, meu filho! O doente não registrou as exclamações nascidas do entusiasmo paterno, mas procurou o leito singelo, onde se aquietou com inesperada serenidade. O que gostaria de destacar nessa prece, né, que são tantos pontos tão lindos. O primeiro, que eu imagino a curiosidade que muitos devem estar em saber como que pode os benfeitores fazer parte acompanhando perseguidores. Mas essa é a curiosidade linda que nós deixamos nas preces aqui estudadas, para que busquem através da leitura ou do audiobook a obra completa para compreender o trajeto todo. Mas nesse momento nos cabe pensar naquele momento que nós oramos, naquele momento que nós nos colocamos em oração, em prece ou em reza. Vejo que todas as preces aqui estudadas, todas elas comentavam de algo
que surgia do alto e trazia benefícios curativos àquele que era direcionado ou aquele que fazia a prece. Hoje, através desta prece linda, nós tivemos o acesso a informações muito claras e muito nítidas de André Luiz sobre um processo chamado de cromoterapia. A energia movida através das cores, ou melhor, o amor dedicado à prece que transformava-se em luzes, em cores, capazes de banhar o interlocutor, o obsediado e os perseguidores. Né? O perseguidor e os perseguidores e o perseguido. Agora, nos coloquemos nós dentro do nosso lar, orando pelos nossos familiares, orando por aqueles que necessitam, através de uma entrega, através de uma... a palavra correta é entrega às nossos verdadeiros sentimentos. Então, neste momento, não apenas a prece dos nossos mentores estarão sobre nós, mas também a nossa prece em auxílio dos mentores para conosco, com os nossos pedidos. Esta é a força que está sobre nós a todos os instantes e muito bem trazida na capacidade curativa que ela exerce, do instante da chegada ao instante do término da prece. Eu acho que essa oportunidade de trazer a nós é muito válida como aprendizado e encorajamento para que cada vez mais nos dedicamos às preces. Me chamou bastante a atenção no início da prece, quando ele menciona a grandiosidade de Jesus em aceitar ao seu lado, de estar ao lado de criminosos, ou em todas as situações em que ele se colocou humilde e sem julgamentos de quem estava do lado dele ou aonde ele ia estar. E como nós ainda na nossa inferioridade, a gente ainda se machuca tanto nos nossos julgamentos, nas nossas acusações, e o quanto nós acusamos tanto sem olhar para nós, sem olhar para o que eu fiz, qual é a minha responsabilidade para estar vivendo tudo isso, para estar sofrendo alguma injustiça, que de injustiça não existem, mas até quando a gente ainda vai continuar teimando em julgar, em condenar, em se rebelar e bater perna por situações que nós mesmos somos os responsáveis pelo nosso sofrimento? Porque às vezes a situação nem tem aquela gravidade toda que a gente colore ela, mas o nosso julgamento, a nossa rigidez, a nossa falta de amor próprio e amor pelo outro também ainda faz com que a gente potencialize situações que seriam tão fáceis, tão simples de serem esclarecidas e amenizadas. E a prece, nesse caso, né, Carla, fundamental para desmantelar esses processos que nós mesmos criamos, né, como você falou. E chama atenção porque o Jordelei falou ali dessa questão das energias que a prece movimenta, e daí o André Luiz é interessante porque ele vai traçando todo esse processo da prece, né, que ele vai visualizando as energias, as cores, como elas vão envolvendo esses seres que estão em desequilíbrio e como vão sendo desmanteladas essas energias, possibilitando que, no caso aqui, o protagonista, o espírito que estava recebendo auxílio, Jorge, ele despertasse, né? E aí, depois, mais à frente, vai
haver também uma reconciliação com a mãe e com a esposa, né, que estão desencarnadas, enfim, que estavam vinculadas a ele. Então, recomendo a leitura, né, como o Jordelê falou, mas é muito interessante esses processos, assim, sabe? E eu fico até imaginando, assim, né, quando nós conseguimos nos conectar numa prece, nos nossos lares, que era o que o Jordelê estava falando, imaginemos também nós, assim, que nós estamos, de certa forma, nos conectando com essas energias e podemos até mentalizar mesmo, ó, aqui no meu peito agora está brotando uma energia de tal cor e está irradiando para minha casa, está beneficiando a minha família, sabe? É o que a gente chama, talvez, de visualização criativa, né? Que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de fazer. Eu mesmo tinha. Mas a prece é fantástica, né? Movimenta essas energias e como a gente vem estudando isso há muito tempo aqui, sempre o André Luiz vai trazendo elas de uma forma muito bonita, né? E tudo que é movimentado através da prece, tudo que é direcionado com muito amor por esses instrutores que acompanharam ele, só nos trazem alento, né? E a certeza de que se nós nos dispormos mesmo a fazer essa conexão, nós vamos estar sempre muito bem acompanhados, né? Apesar de tudo que a gente vivencia de experiências que a gente rotula como negativas, né? Mas se nós abrirmos esse enfrentamento de uma forma tranquila e saudável, nós vamos realmente perceber que são experiências necessárias à nossa evolução, né? Uma grande escola é a vida, né? Eu posso só dar fazer uma... Fica uma bola, Claro. vai para lá e para cá comigo com o Fábio. E dentro daquilo que eu falei sobre a rigidez, né? Enquanto o Fábio estava falando, às vezes a nossa rigidez, o auto-julgamento é tão grande que a nossa dor em não ver, a dor vivenciada ali naquele instante é tão grande que a gente não consegue, a gente esquece, mesmo sabendo que nós somos envolvidos por todas essas energias que o Fábio falou, a gente não consegue perceber e entrar em sintonia com essas energias, a gente não consegue nem emanar energia de nós mesmos, que nós somos todos capazes disso. Mas à medida que a gente vai construindo a prece, e mesmo não sendo uma prece que a gente consiga elaborar, mas uma prece lida, e a gente tem inúmeros lugares onde buscar preces que são leitura, que são vídeo, que são som, e o quanto isso vai nos serenando, o quanto esse envolvimento vai fazendo com que a nossa dor ela vai sendo acalmada, a nossa dor ela vai sendo suavizada e a gente vai começando a entrar nesse envoltório, nessa espiral de energia que vai nos envolvendo e aos poucos a gente vai criando essa sintonia para que essa dor vai sendo aliviada e a gente vai encontrando a lucidez, encontrando a compreensão daquilo que está acontecendo, que está causando a nossa dor. E sempre é uma causa interna, sempre é uma causa que parte de mim mesmo. E o outro só vai receber o bem que eu vou emanar a partir daquilo, tanto com o meu perdão, quanto com a minha compreensão. E o perdão ele vai vir a partir da compreensão. Esse bate-bola é muito legal, né? Porque talvez se cada um de nós estivéssemos estudando o mesmo capítulo sozinhos, a gente teria informação e teria elevação individual, mas não teria essas conexões, né, que são feitas a partir da ideia do que o outro enxergou naquele mesmo trecho, né? E uma coisa que eu acho que completa o que vocês falaram é um ângulo evangélico, assim, né, sobre amai os vossos inimigos, né? Por que que eu estou dizendo isso? Porque o mentor que estava tentando ajudar a filha espiritual que estava obsediada pelo Saldanha, em vez dele bater de frente com Saldanha, né, falar, você está errado, você está perseguindo a minha filha, ele resolveu tomar um outro caminho, né? Esse outro caminho que é entender que ali não existia só um hipnotizador endurecido e frio, existia um pai devotado que estava ferido,
né? E aí eu lembro muito a frase do Eduardo Gibelli, que é uma pessoa que eu acompanho, né? Que ele repete muitas vezes sobre vários assuntos essa frase assim: ninguém resiste ao poder do amor. Então, às vezes, você está com um aborrecimento muito grande com alguém, você está com uma mágoa muito grande, tenha certeza que se você conseguir acessar esse poder, né, de enxergar para além da pessoa que te incomoda, além do seu inimigo, você vai conseguir ali transmutar essa energia em outro tipo de conexão com essa pessoa, né? E no livro isso mostra que depois desse episódio, que o filho dele foi ajudado, o Saldanha, que era o obsessor endurecido, que era o pai do Jorge, né? Ele vira aliado do Gúbio para poder salvar a filha espiritual dele, né? Então isso é muito bonito. É muito bonito o poder do amor. Mas necessitamos encerrar nosso bate-papo para não deixarmos o vídeo tão grande. E agradeço a colaboração e o carinho de vocês, Robson, Fábio, Carla. É sempre muito bom estar aqui discutindo tão belas informações. Mas eu convido a todos a elevarem o pensamento ao alto. Senhor, obrigado por este momento em que na tua presença nos encontramos. Obrigado, Senhor, pela tua mão amiga, a zelar, a acompanhar e a orientar. Obrigado, Senhor, por este dia tão nobre e especial, aonde aprendemos os caminhos do amor através do perdão. Senhor, envolva os lares destes irmãos com a luz da tua presença, que apazigua, que cura e que abençoa, e permita que este domingo e esta semana, mas também todos os dias de nossas existências, a tua mão nos guie, nos oriente e nos cure. Que assim seja. Um abraço gigantesco a todos. Fiquem com Deus.